Oi pessoal, aqui é a Renata Valim e hoje eu vou falar sobre as 4 habilidades que compreendem a aprendizagem de um novo idioma. Todos nós, quando começamos a aprender uma língua estrangeira, precisamos desenvolver 4 habilidades: ouvir, falar, ler e escrever. E para que a gente possa desenvolver todas elas de forma igual, sem desenvolver umas mais e outras menos, é muito importante trabalhar todas elas todos os dias, nem que seja um pouquinho. Nos meus e-books Como Aprender Inglês, Espanhol ou Francês Sozinho, eu explico que dedicando 15 minutinhos para cada uma delas por dia, vocês vão ter 1 hora de estudo diário e não vão nem sentir, porque esse tempo é dividido em 4 momentos distintos e com atividades diversificadas, e assim o estudo fica leve, divertido, bem fácil e viável de realizar. A primeira habilidade, que é a de escutar, de ouvir, é ser capaz de entender os próprios nativos falando a língua na velocidade natural e com todas as expressões que eles costumam usar no dia a dia. A segunda habilidade, que é falar, é ser capaz de se expressar no idioma com clareza e conseguir se comunicar sem dificuldade. A terceira habilidade, que é ler, significa interpretar diferentes tipos de textos, sejam eles informativos, instrucionais, literários, didáticos, jornalísticos, poéticos, publicitários, artigos científicos, sites e blogs, programas de computador, jogos, enfim, conseguir entender qualquer tipo de texto. Cada um com suas particularidades e especificidades, com as suas estruturas e vocabulário próprios. Por fim, a quarta habilidade é escrever. Escrever frases e redigir textos com clareza e coerência. Esses são os nossos objetivos finais com cada uma das habilidades. No começo, é muito diferente. No início da aprendizagem, cada uma dessas habilidades são trabalhadas de formas muito diferentes e com objetivos muito diferentes também. Por exemplo, no início da aprendizagem, nós ouvimos o idioma com o intuito de conhecer a pronúncia, se familiarizar com o ritmo e com a entonação do idioma, com o sotaque e com as pausas que os nativos costumam fazer. Ou seja, para começar a entender os nativos falando naturalmente, primeiro nós temos que começar a entender como se dá essa pronúncia. E para isso, nosso cérebro precisa de muita exposição ao idioma para entender como funcionam esses novos sons do novo idioma. Em segundo lugar, antes de ser capaz de falar para se comunicar, se expressar, viajar, ser independente no idioma, nós precisamos falar com o intuito de praticar para exercitar os músculos que nós não estamos acostumados a usar no nosso idioma. Porque cada língua tem sons específicos e que são produzidos em diferentes pontos de articulação no nosso aparelho fonador. Então, primeiro nós precisamos aprender a produzir esses sons, a trabalhar esses músculos e entender direitinho onde esse som é feito. E isso a gente só consegue praticando muito. E como se pratica isso no início da aprendizagem? Repetindo muitas vezes as frases que a gente escuta e também imitando a pronúncia e a entonação dos nativos. É muito importante praticar a fala desde o início da aprendizagem, mas não se preocupem em falar rápido. Se preocupem em falar com a pronúncia correta, nem que para isso você tenha que falar mais devagar. Com o tempo você vai ganhar agilidade, vai ter uma ótima pronúncia e vai conseguir falar na mesma velocidade que os nativos. Em terceiro lugar, a habilidade de ler no início da aprendizagem do idioma serve principalmente para adquirir muito vocabulário e para nós testarmos o quanto a gente consegue entender. É buscar compreender o sentido do texto e extrair a ideia principal. Em quarto lugar, a habilidade de escrever é simplesmente copiar frases e textos para treinar a ortografia e também, é claro, tentar escrever frases e textos baseados no vocabulário que nós já temos e nas estruturas que nós conhecemos, muitas vezes substituindo alguns termos e expressões por outros. Recapitulando, é imprescindível praticar as 4 habilidades todos os dias para elas se desenvolverem de forma proporcional, para que algumas não sejam desenvolvidas e outras fiquem defasadas. Quem está no nível intermediário, 15 minutinhos por dia já é o suficiente para desenvolver todos os dias todas as habilidades. Quem está no nível intermediário e percebe que está com dificuldade em uma ou mais dessas habilidades, deve focar mais tempo nessas habilidades que têm dificuldade, com o intuito de equilibrar essas habilidades. Por exemplo, muitas pessoas têm facilidade para ler e muita dificuldade para entender as pessoas falando. Nesse caso, essas pessoas devem se preocupar muito mais em ouvir o idioma do que em ler, porque ler elas já têm mais facilidade, então o foco tem que ser naquilo que causa desconforto, porque é só assim que nós vamos ver progresso.
Por outro lado, tem pessoas com muita facilidade para entender o que as pessoas estão dizendo, mas tem muita dificuldade para falar. Nesses casos, o foco deve estar em praticar a fala em reais situações de comunicação. O importante é falar, e de preferência com um nativo. E já as pessoas que aprendem um idioma só ouvindo têm muita dificuldade de ler e escrever. Tem gente que não tem um vocabulário muito amplo e acaba tendo muita dificuldade em todas essas habilidades praticamente. Nesses casos, ouvir e ler um idioma vai trazer muito vocabulário, que é o que você vai precisar para ouvir, para falar, para ler e para escrever também. Então, se você se identificou com alguma dessas dificuldades, começa a focar nessa habilidade que precisa ser desenvolvida e rapidamente você vai ver um grande salto, uma grande evolução no seu aprendizado. Mas não se esqueça de trabalhar também as outras, porque só com treino constante você vai ver muito progresso no idioma. Se você não sabe exatamente como trabalhar a sua fala, a sua escuta, a sua leitura e a sua escrita, nos meus e-books Como Aprender Inglês, Espanhol ou Francês Sozinho, eu dou sugestões de atividades para todos os níveis: básico, intermediário e avançado. Vocês podem baixar todos esses e-books gratuitamente nos links na descrição do vídeo, porque eu escrevi com muito carinho para ajudar todos que querem aprender um idioma. E a partir das próximas semanas eu vou fazer uma série com 4 vídeos, e em cada um deles eu vou focar que materiais utilizar em cada uma dessas habilidades, para nível básico, para nível intermediário e para nível avançado. Semana que vem eu vou falar sobre ouvir, que materiais ouvir em cada nível e onde buscar esses materiais. No segundo vídeo eu vou dar sugestões de ferramentas para você praticar a sua fala, vou dar sugestões de sites, vou deixar os links. No terceiro vídeo, sugestões de leitura, como praticar a leitura em cada um dos níveis, que materiais vocês devem ler e como esses materiais vão ajudar em cada estágio da aprendizagem. E no quarto e último vídeo eu vou falar sobre escrever, como trabalhar a sua escrita, que atividades desenvolver. Então, se você gostou do vídeo de hoje, deixa um curtir aqui embaixo, compartilhem com seus amigos que também se interessem pela aprendizagem de idiomas, assim eles também vão poder acompanhar toda essa série. Ative as notificações no sininho para ser avisado de todos os novos vídeos, curta a minha fanpage, me segue no Instagram, se inscreva no canal e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, pessoal!